Fala galera, tudo certo? Vamos fazer um pouquinho diferente hoje. A ideia era postar lá no Instagram, mas decidi trazer aqui para o YouTube, sendo o nosso primeiro vídeo aí daquilo que eu estou tentando fazer faz tempo, dessa questão de canal, né? A ideia é montar, gravar vídeos longos, né? Assim, mais longos do que o Instagram permite, exatamente para mim estar passando uma informação melhor, uma informação coerente, completa para vocês entenderem do começo, meio e fim. Não adianta nada, às vezes, eu dar pitacos lá, falar um pouquinho, mas ficar vago, né? Por exemplo, falar sobre treinos curtos e longos, mas por quê? Né? Eu tenho que explicar um pouquinho sobre para vocês entenderem de fato por que é melhor, ou por que não é melhor, onde vai ser melhor. E normalmente, quando nós falamos de exercício físico, quando nós falamos do corpo humano, sempre vai ter o contexto no meio. Tá muito difícil eu não ter que contextualizar uma situação para de fato falar o que é melhor ou pior, o que serve ou não serve, o que pode ser feito ou não pode ser feito. Falar de uma forma aberta, muito difícil. E o tema de hoje não foge disso, tá? Treino curto, treino longo. A pergunta já foi aberta, né? Ele não especificou tempo, objetivo, para quem seria, mas já foi bem aberto, né? Eu vou tentar contextualizar aqui, né? Mas sem essa contextualização é impossível responder essa pergunta, falar o que é melhor ou pior. Não tem, tá? Não tem melhor ou pior. Sem contexto não tem, tá? E eu só queria apontar algumas coisas antes, pra gente estar falando aqui. Primeiro, questão de especificidade de treino. Tá? A gente não pode negligenciar isso. A pessoa que está fazendo treino curto ou longo, ele é praticante do quê? Sabe? O que ela faz? Qual o objetivo que ela quer com o treinamento? Ela é um corredor de 100 metros, é um jogador de futebol, é um jogador de vôlei, é um praticante de crossfit que quer participar de um campeonato, é um lutador, é um fisiculturista, o que ela é? A gente precisa saber o que a pessoa quer, o que a pessoa busca com o treinamento, para a gente saber de fato o que é melhor ou não, o que a gente tem que se trabalhar ou não. Senão a gente não consegue pensar nisso. Tá, professor, vamos pensar então numa pessoa que não pratica nada, que ela simplesmente entra na academia, ou seja lá onde for, que ela quer aumento de massa magra, diminuição de gordura, uma melhora aí na postura, flexibilidade, sei lá. Que todo mundo busca talvez numa academia ou num local onde se faça exercício físico. O que é melhor? Treino curto, treino longo? Mesmo assim, dentro de uma academia, a gente tem que tentar entender para quê. Né? O que essa pessoa quer? Ela quer, de fato, um aumento de massa magra expressiva? Ela quer uma diminuição de gordura a todo custo? Né? Ela está abrindo mão aí da massa magra para perder essa gordura ou não está abrindo mão? Entendeu? Ela quer uma melhora de flexibilidade junto ou não? Ela quer uma melhora postural ou não? Ela quer um trabalho de base para ela conseguir evoluir depois ou não? O que ela quer? Né? Para a gente entender isso. Eu vou tentar trabalhar com vocês o seguinte, vou tentar trabalhar os 3 pilares que eu vou trazer para vocês aqui, que é o trabalho de flexibilidade, aumento de massa magra e diminuição de gordura, tá? Para a gente tentar pontuar e tentar entender o que pode ser melhor ou não. Só mais uma questão antes de estar falando sobre isso, questão de aderência, tá? A gente não pode negligenciar isso também. O que acontece muito hoje? Eu já tive aluno, por exemplo, assim, ó, que conseguiu emagrecer correndo, e treinou comigo e não conseguiu emagrecer. Cara, mas a pessoa vinha assim, uma vez na vida, uma na morte, odiava fazer musculação, pagava às vezes e não vinha, e não emagreceu. Aí foi correr, se encontrou na corrida, ótimo, que legal que se encontrou na corrida, emagreceu, muito legal, mas assim, ela conseguiu emagrecer lá, não é porque a corrida é melhor, ela conseguiu emagrecer lá porque ela correu. E aqui ela não treinou, aqui ela não vinha, aqui ela não fazia o que era necessário. Entendeu? Então a gente tem que entender muito bem isso. Não, a corrida é melhor do que a musculação para emagrecer? Não. Talvez a pessoa se encontrou na corrida e conseguiu fazer melhor a corrida do que ela fazia a musculação. E eu consigo emagrecer fazendo musculação tranquilamente, sem cardio, adiciono o cardio depois, entendeu? Porque daí eu quero um resultado melhor ainda, eu associo tudo, mas eu consigo numa boa fazer só com a musculação. É muito importante que vocês entendam isso. Essa questão de melhor, pior, gente, vai muito da aderência do cliente. O que ele consegue fazer melhor? O que ele gosta de fazer? O que você vai dar para ele fazer que ele vai fazer de fato com vontade? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Vamos imaginar que a pessoa tem vontade de fazer tudo. Tá? Ela gosta de fazer tudo, ela gosta do treino curto, ela gosta do treino longo. Ela quer emagrecer, ela quer aumento de massa magra, enfim, ela quer tudo. Né? Para a gente tentar entender o que é melhor e o que é pior aí, para não ter essa questão de aderência atrapalhando. Tá? Então vamos lá. Primeiro ponto dos 3 aí que eu falei que eu ia conversar sobre. Questão de flexibilidade. Melhor treino mais longo, treino curto. Quando você busca um trabalho de flexibilidade expressivo, o longo é melhor que o curto.
tá? Porque a gente não consegue, de fato, um trabalho de flexionamento expressivo aí com trabalhos curtos. O que a gente consegue é, sim, uma melhora na flexibilidade a longo prazo com trabalhos mais curtos. Daí, quando eu coloco curto, sim, eu coloco o trabalho curto que eu faço. Tá? Ou uma liberação miofascial, ou um trabalho de flexibilidade e mobilidade ali que dura em torno de 15 minutos, mas não abro mão disso. Esse negócio de 2 minutinhos aí alongando, para flexibilidade, assim, a longo prazo, ou um trabalho de mobilidade momentânea, assim, comigo não rola não, tá? Não vejo melhora nisso, a ciência também traz, assim, que é pouco tempo, tá? Então a gente pelo menos tem que ter uns 10 minutos aí, 10, 15 minutos de trabalho. Esse seria o curto. Tá, o trabalho longo, eu estou falando 1 hora trabalhando. Aí a gente está falando de um trabalho de ginasta, que se beneficia muito disso, entendeu? Que de fato é melhor para aquilo, entendeu? Mas a gente tem que entender que para nós, talvez aquilo, daquela forma, não seja vantajoso. Seja vantajoso para eles. Para a gente, talvez cause um desequilíbrio aí, né? Mas o que é melhor? Nesse quesito, treino mais longo é melhor do que treino mais curto. Hipertrofia, aumento de massa magra. O que a ciência traz? A ciência traz que trabalhos com volumes maiores são melhores do que trabalhos com volumes melhores para hipertrofia. Ponto. Hoje em dia o volume está muito relacionado à hipertrofia. Tá? Ah, eu não consigo hipertrofiar? Depende, a gente tem que contextualizar. É sedentário? É um aluno iniciante? Consegue, a gente não precisa colocar um volume alto de treinamento. Minhas alunas que estão começando, eu não passo o volume. Seria talvez até uma responsabilidade da minha parte fazer isso. Ela não está preparada para isso. Mas quando ela tiver, ela vai ter um volume maior de treinamento. Conforme for passando o tempo, esse volume vai aumentando. E eu não estou falando em horas na academia. Eu estou falando numa questão de volume geral. Essa equação de volume ela é gigantesca. Tá? São várias variáveis que nós consideramos dentro dessa equação de volume. Só que você acaba aumentando o tempo de treino. Um tempo de musculação meu hoje dificilmente dura menos do que 1 hora. Hoje. Isso não significa que em algum momento da minha fase de treinamento ele não possa ser menor. Entendeu? E fazer em menos tempo. Mas hoje ele não dura menos do que 1 hora. Eu estou estou num período que eu busco hipertrofia. Né? E se eu fizer um treinamento melhor hoje, possivelmente eu não vou ter um resultado tão bacana quanto eu estou começando a ter agora. E isso a ciência traz de uma forma bem clara. Mesmo que nós façamos mais de uma vez o mesmo músculo na semana, a gente some que quando a gente fala em volume, a gente pensa numa semana total, a gente não pensa só numa sessão de treinamento, né? Mas a ciência é clara sobre isso. Então, assim, dentro de hipertrofia, sem contextualizar, hipertrofia, normalmente o volume maior é melhor do que o volume menor. Ponto. Parte de diminuição de gordura aí com treinos cardiorrespiratórios, que talvez seja o X da questão, talvez seja o motivo de você estar assistindo esse vídeo. Né? O que a ciência traz hoje? Não se tem uma vantagem entre um e outro, tá? Se você coloca dentro de uma equação o mesmo gasto energético das modalidades, então digamos assim, eu fiz um treino mais curto, gastei 400 calorias, eu fiz um treino mais longo, gastei as mesmas 400 calorias. Né? Ambos são benéficos da mesma forma, a diferença é nula. Tá? O que a gente tem que se atentar? Tem que se atentar também à questão de aderência, tempo do cliente, quanto tempo ele tem, nível de treinamento do cliente. Por que eu digo nível? Eu digo nível em 2 aspectos. Primeiro, se o cliente é preparado para fazer esse treino de alta intensidade. A maioria não é, e a maioria não aplica. Tá? O HIIT, que é muito falado, a maioria não faz HIIT de fato. Tá? Eu posso falar assim, contar nos dedos de uma mão, num raio de 300 km da minha cidade aqui, quem de fato faz HIIT. HIIT o cara não aguenta fazer mais do que 5, 6 minutos. Estou falando HIIT de verdade. HIIT que eu já vi nas universidades e com atletas profissionais fazendo. Estou falando HIIT. Esse treininho intervalado que é feito aí é um esboço de HIIT, tá? Mas não é bem um HIIT. HIIT de verdade não é, tá? Enfim, se você coloca dentro de uma equação, como eu disse, você consegue ter os mesmos benefícios. Mas aí, essa questão de nível de treinamento é interessante. Normalmente, o aluno ele não é preparado para isso. Né? Tanto no sentido cardiorrespiratório, quanto no sentido de estrutura física. A gente põe uma pessoa para dar pique, para pular caixa, para fazer não sei o que e tal, e o cara não está preparado para isso. Entendeu? Isso há 1, 2, 3 meses, beleza, mas e lá na frente? Será que esse cara não vai lesionar? Será que esse cara não vai ter algum problema sério? Se eu não entendo de estrutura física, cara, isso pode ser um problema sério. Treinamento não é só assim, tá, treinamento e acabou. Entendeu? E eu sempre falo isso, tanto para os meus alunos quanto para os amigos profissionais que estão perto aqui. Sempre falo a seguinte frase: não é porque você não entende de um assunto que esse assunto não existe ou aquilo está errado. Às vezes significa só que você não entende do assunto.
Às vezes eu aplico intensidade nos treinamentos ali, vambora, entendeu? Mas por quê? Porque eu não entendo, às vezes, sobre estrutura física, eu tô fazendo isso e uma hora vai dar problema, então toma cuidado, tá? E principalmente falar que é melhor ou não. Às vezes as pessoas têm aderência àquilo, às vezes é bacana, as pessoas se divertem com aquilo, mas não de fato é melhor, tá? No segundo sentido, que eu falo de nível de treinamento, pessoas bem treinadas podem se beneficiar sim, até por uma mudança de estímulo, entendeu? Até para conseguir fazer mais, sabe? Então, assim, pode ser interessante ser passado para pessoas bem treinadas um estímulo mais forte nessa parte de cardio, tá? Mas a grande verdade é que no final das contas, o que vai importar de fato, visando o emagrecimento, é o déficit calórico. Você vai inserir esse trabalho cardiorrespiratório dentro da equação de calorias ali, ponto. Então você tem um dispêndio energético aí de 400 calorias numa atividade aeróbica, entendeu? Entra na equação e ponto. Como ela foi feita, se foi HIIT, se não foi HIIT, se foi de curto, se foi longo, não vai importar muito, tá? Às vezes você consegue ter um gasto energético maior, aí a gente sai da equação, daí a gente não discute o que é melhor ou o que é pior, entendeu? Você vai tendo um gasto energético maior com a modalidade, com um tipo de treinamento, entendeu? É óbvio que ela vai emagrecer mais do que uma que você tem um gasto energético menor, mas isso é uma conta, é matemático, tá? A gente não pode confundir as coisas e tratar isso como melhor. Se você conseguir colocar a outra modalidade ali, a outra forma de treinamento, no mesmo gasto energético da outra, vai dar na mesma, tá? Então, assim, de uma forma geral, eu não sou muito fã, tá? Mas eu utilizo com alguns alunos. E eu deixo muito claro isso, porque a minha opinião, às vezes, pouco importa. Eu tenho que aplicar, de fato, o que o aluno precisa, tá? E a gente não consegue aplicar o que o aluno precisa quando a gente não individualiza o treinamento do aluno. É impossível, tá? Não tenho nada contra modalidades em grupo, eu tenho modalidades em grupo aqui na minha academia, mas a gente não consegue individualizar. E falar ainda que é melhor... Desculpa, mas também é uma responsabilidade tremenda, tá? Então, assim, se você gosta, se você vê vantagem, vê resultados, cara, eu não tô aqui falando para você parar, entendeu? Eu só tô tentando trazer para vocês, assim, que dentro desse contexto, eu não sou muito fã, eu prefiro trabalhar de uma outra forma, entendeu? Eu entendo que emagrecimento a gente consegue trabalhar de uma outra forma, entendeu? Mas eu, de forma alguma, estou falando que você está errado em fazer, que você não deva fazer, que não pode se beneficiar fazendo. Tá, eu estou falando simplesmente que eu não gosto, que normalmente dentro das variáveis o que a ciência traz é que não é vantagem, entendeu? Na verdade não é, né? Poucas os pontos ali que pode ser vantagem, tá? E toma muito cuidado porque de fato pode ser perigoso. Espero ter respondido aí, sanado algumas dúvidas de vocês e até o próximo vídeo. Valeu, galera!